O Salmo 100 é um cântico ao Senhor e um cântico de alegria. Ele nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor. Ter júbilo significa ter alegria. Celebrai com alegria ao Senhor todos os moradores da terra. O Salmo 100 nos apresenta um convite. Você que mora nessa terra, não importa qual a sua nação, a raça, a língua, não importa se você é alto, baixo, grande ou pequeno, se você está em uma boa condição ou não, celebrai com alegria ao Senhor. Todos os moradores da terra, talvez, quando você lê esse salmo, você pense: eu não tenho motivos para celebrar nada. O meu casamento não vai bem, o meu filho não vai bem, as coisas não estão indo bem. Mas aqui está um convite. Celebrar ao Senhor também significa entregar a sua vida para o Senhor. Também significa procurar conhecer o que os ensinamentos do Senhor trazem para você e seguir esses ensinamentos. Aqueles que seguem nos ensinamentos do Senhor têm muitos motivos para celebrar. Mesmo que você esteja passando por uma tribulação, por uma angústia, talvez você esteja passando por uma doença, mas essa doença não é motivo para que você fique abatido. O Senhor está ao seu lado, ajudando-o e ainda dando fôlego de vida para que você possa ser um exemplo de força para as pessoas que estão à sua volta. Então, você pode tomar uma decisão: ficar adoecido, caído na cama e se lamentando e dizendo: ai, estou doente, estou com dores, Deus é terrível e cruel. Ou você pode dizer: obrigado, Senhor, porque eu posso passar por essa doença com o Senhor e eu sei que de duas uma, ou o Senhor em breve me restabelecerá, e se o Senhor me levar, eu sei que estarei para sempre na glória com o Senhor. Aquele que está com o Senhor não tem motivo para tristeza, porque sabe que a sua vida está firme com Deus e que vai para a glória de Deus. Então, Paulo escreveu em Romanos 8:28: todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Uma doença pode estar colaborando para que eu entenda os meus limites e o quanto nós somos fracos, somos frágeis, mas apesar da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, Deus está ali do lado, dando fôlego de vida e força para ainda resistir. Então celebre com alegria ao Senhor. Nós temos motivos para celebrar ao Senhor. Depois que nós passamos pelo processo da doença e estamos convalescidos, podemos olhar para trás e dizer: foi um presente de Deus. Eu pude enxergar coisas que eu não percebia e que eu não valorizava quando estava cheio de saúde. Agora eu posso perceber e valorizar ainda muito mais a vida que eu tenho e a vida que eu levo. Então celebre com júbilo ao Senhor, porque cada situação que cada um de nós passa na vida, nós passamos porque precisamos aprender aquela lição. Deus não permite que uma situação aconteça com você que não seja para o seu crescimento e que não seja para o seu bem ou para o bem daqueles que estão perto de você. O Senhor, ele é sempre bom, mesmo no meio das tribulações e das adversidades, ele tem um propósito. Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 a 6, o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, nós também nos alegramos, nós também celebramos no meio das tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência. Quando você passa por uma situação de doença, por exemplo, ou uma situação de
problema financeiro com paciência, você adquire experiência de como lidar com aquela situação, e quando você tem experiência, você fica seguro no futuro e tem condições de dar aconselhamento para outras pessoas sobre como você passou por esse tempo, tendo paciência, vivendo um dia de cada vez, superando cada dia um novo desafio, até que você conseguiu sair e estar agora em uma boa situação em relação a essa situação. Quando você passa pela tribulação, você aprende a ter paciência, a viver um dia de cada vez daquele problema, enfrentando um desafio de cada vez, o desafio que cada dia apresenta, e você passa a ter experiência. E quando você tem experiência e você saiu da situação, você aprende a ter esperança. Você se lembra das situações que você já passou? Como foi difícil aprender a caminhar quando você era um bebê, mas hoje você caminha perfeitamente? E hoje você tem experiência. Quando você vê um bebê, você sabe que, mesmo tropeçando e caindo, ele vai conseguir se levantar e andar perfeitamente, e no futuro ele vai correr, porque você já passou por essa experiência, uma experiência que todos nós, na sua grande maioria, passamos. A experiência produz a esperança. E o versículo 5, a esperança não traz confusão. Quando nós estamos com um bebê, nós não temos dúvida e confusão nenhuma. Se aquele bebê nasceu com as suas duas pernas, a gente sabe que, colocando ela todos os dias para se levantar e dar os seus passos, cada dia, 1, 2, 3, ela vai com certeza andar. Não existe confusão nem dúvida nenhuma de que aquela criança vai andar, porque nós já passamos por esse processo, temos experiência e temos esperança e certeza que aquela criança, se ela nasceu com as duas pernas e não existe nada diferente na sua saúde, que ela vai andar. A experiência não traz confusão nenhuma. Se olharmos para um bebê começando a engatinhar e a dar os seus primeiros passos, afirmamos sem dúvida, essa criança em algum tempo estará andando, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus está comigo, está com você. O amor de Deus está com você quando você está passando por dificuldades de se manter de pé diante da situação que você está vivendo. É por essa razão que você deve celebrar com júbilo ao Senhor. Pode ser que, se um bebê, uma criança, pudesse falar e ela tentasse ficar de pé e caísse, ela poderia dizer: que chato, que ruim, eu não consigo ficar de pé. Todos vocês à minha volta estão andando e eu quero andar e não consigo. Mas a criança, ela não faz esse questionamento. Ela simplesmente celebra ao Senhor. Ela cai, ela dá risada e ela se levanta e se coloca de pé. E dá mais 1, e 2 e 3 passos. E é assim, com essa ilustração muito simples de um bebê que está aprendendo a andar, que nós devemos ver a situação da doença, da crise financeira e do problema que estamos passando. Estamos colocados como um bebê para aprendermos a engatinhar e a caminhar mesmo no meio daquela dificuldade. Se enxergamos a vida e a situação dessa forma, podemos dar risada, podemos sorrir como uma criança e como um bebê quando cai nas suas tentativas de caminhar e não tem ainda firmeza. Depois que ela se firma, ela caminha tranquilamente. Depois que você se firma nessa situação de tribulação, você tem motivos para dar testemunho para Deus. Portanto, celebrai com júbilo ao Senhor, mesmo no meio das dificuldades e das tribulações. Todos os moradores da terra, todos, não importa qual a situação que você está passando. 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Não se apresente a Deus com lamúrias, com reclamações.
Pergunte ao Senhor, agradeça, diga: eu louvo ao Senhor por essa doença, por esse problema, porque eu sei que estou passando por uma situação que vai me trazer experiência. Deus, hoje eu estive com essa crise econômica, financeira, como eu faço para resolver? O Senhor tem com certeza um algo que vai operar e que vai me causar alegria e vai me fazer ficar surpreendido pela tua bondade. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer surpreender você com a bondade dele no meio desse problema. Então servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Digam, obrigado, Senhor, por esse desafio. Eu sei que eu vou andar, eu sei que eu vou resolver, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor é o meu pastor. Vamos lembrar do Salmo 23. Davi, no meio das dificuldades, quando ele cuidava do rebanho do seu pai, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltou força para ele rasgar um leão, não faltou força para ele rasgar um urso, e a confiança que ele teve, cuidando do rebanho, para rasgar um leão e para rasgar um urso, permitiram que ele, com a experiência que ele tinha, vencer e derrotar o gigante Golias. Portanto, mesmo na situação de tristeza e difícil, tenha confiança. Um leão e um urso são desafiadores, mas com o Senhor Davi os venceu e ganhou confiança. Com o Senhor, você está ganhando força e confiança e testemunho para fortalecer outros no futuro. Sabei que o Senhor é Deus. Versículo 3. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Deus que chamou você. É Deus que me chamou. É Deus que nos chama e nos convida para seguirmos a Ele. Jesus disse isso. No Evangelho de João, no capítulo 15, ele disse: aqui em João 15, no versículo 16, ele disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, foi o Senhor que nos escolheu, e ele nos escolheu e ele nos nomeou. Ele nos nomeou. Você foi nomeado por Deus para que você vá e dê fruto. E o fruto que você deve dar é manifestar o júbilo, a alegria, a honra ao Senhor, mesmo no meio das adversidades, porque essas adversidades servem para que as pessoas vejam o quanto Deus realmente é maravilhoso na sua vida. E o vosso fruto, esse fruto de dar glória a Deus, permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você está nessa tribulação e você vai glorificar a Ele, dando testemunho para as pessoas à sua volta, e esse fruto de que você teve confiança, certeza, segurança e força vai produzir o seu resultado. Vai produzir o resultado de fazer com que as pessoas da sua família, com que os seus amigos vejam em você um exemplo de força, um exemplo de ânimo, um exemplo de resiliência, um exemplo de resistência. Você deve ser esse exemplo, não aquele que desiste, que fraqueja e que vai fazer as pessoas da sua família ficarem tristes e ficarem sem esperança e com dúvidas a respeito de como enfrentar um desafio. Quando você se mostra forte, você transmite força para as pessoas que estão à sua volta. Então, transmita força. Deus chamou você para produzir fruto de alegria, mesmo no meio das maiores adversidades, para que esse fruto permaneça, para que esse fruto seja um exemplo, a fim de que, quando você pedir a Deus pela salvação das pessoas da sua família,
pela força para que você tenha mais resistência e suporte e vença mais um dia, para que o Pai vos conceda. Voltando para o Salmo 100, entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque, versículo 5, o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Lembre-se que a verdade do Senhor se estende na sua geração, nos seus filhos, nos seus netos. A misericórdia do Senhor é sempre presente. Misericórdia significa que ele nos recebe com o seu córdias, o seu coração, apesar das nossas misérias. Misericórdia é uma palavra formada por miséria e córdias. Deus entra com o córdias, que é o coração, nós entramos com as nossas misérias. Ele tem misericórdia. Ele entra com seu coração para nós, mesmo com as nossas misérias, ele nos recebe. Então, o Salmo 100 é um salmo que é um cântico. É um salmo que, inclusive, tem muitos hinos que cantam esse salmo, que com alegria devemos honrar e amar a Deus. Os salmos, no livro, na Bíblia original, são conhecidos como Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. Então, o livro dos Salmos, na Bíblia hebraica, se chama Tehillim, se chama louvores. E os salmos são 150 salmos. Eles são coletâneas de poemas, orações, lamentações, imprecações que foram escritos por vários autores, entre os quais os principais autores que escreveram a maior parte dos salmos foram o rei Davi, os filhos de Coré, que escreveram os salmos 42 a 49 e os salmos 84, 85 e 87, Asaf e os seus descendentes, que escreveram os salmos 50 e os salmos 73 até o salmo 82. Esses são os principais autores das composições dos salmos. E os salmos são organizados em 5 coletâneas, que são chamados de livros. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41 e todos foram escritos por Davi. O livro 2 foi escrito por vários autores e vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Os filhos de Coré escreveram os Salmos 42 a 49, Asaf escreveu 50, Davi escreveu do 51 até o 72. Existem algumas discussões sobre o autor do Salmo 72, alguns dizem que na realidade foi Salomão, mas a evidência do Salmo 72, no último versículo, aponta que foi Davi o seu autor. E existem dúvidas sobre quem escreveu os Salmos 66, 67 e 71 do livro 2. Mas a forma como esses salmos foram escritos indica que realmente foi Davi que os escreveu. No livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89, Asaf escreveu do Salmo 73 até o 82. Então, podemos dizer que a coletânea do livro 3, que vai do 73 ao 89, a maioria foi escrita por Asaf. Depois, o 83 não se sabe o autor. O 84, 85 e 87 eu já mencionei que quem escreveu foram os filhos de Coré. E depois o Salmo 86 foi escrito por Davi. O 88 foi escrito por Emã. O 89 foi escrito por Etan, que são o Emã e o Etan são levitas que são citados no livro de 1 Crônicas, no capítulo 6. Eles eram levitas, responsáveis por adoração no templo, e o Emã escreveu o Salmo 88 e o Etan escreveu o 89. No livro 4 dos Salmos traz uma reunião de salmos de autores desconhecidos, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Hoje nós estamos lendo o Salmo 100. Nós estamos no livro 4, a coletânea do Salmo 90 até o Salmo 106. Dessa coletânea do livro 4, a característica é que a maior parte desses salmos são salmos de honra e glória a Deus. Se você volta no Salmo 92, você vê aqui: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. O 93, o Senhor reina.
O 94 fala que ao Senhor pertence a vingança, mas aí o 95 já retoma a questão de louvar. Vinde, cantemos ao Senhor. 96, cantai ao Senhor um cântico novo. 97, o Senhor reina, regozije-se a terra. 98, cantai ao Senhor um cântico novo. 99, o Senhor reina, tremam as nações. E o 100, que nós lemos hoje, celebrai com júbilo ao Senhor. O 101, cantarei a misericórdia e o juízo a ti, Senhor, cantarei. O 102 muda um pouco o ritmo. Ele fala: Senhor, ouve a minha oração, chegue a ti o meu clamor, não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. O Salmo 102, ele dá uma destoada da maioria dos salmos do livro 4. Ele fala da angústia, como o 94 fala da vingança. Mas aí o 103 fala: bendize a minha alma ao Senhor. 104, bendize a minha alma ao Senhor. 105, louvai ao Senhor. 106, louvai ao Senhor. Então, desses salmos, desde o 90 até o 106, que fazem parte do livro 4, o que nós percebemos é que a grande maioria dessa coletânea do livro 4 são salmos que dizem: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor, bendizei ao Senhor. E o Salmo 100 que nós lemos hoje fala: celebrai ao Senhor. Então são salmos que são anônimos. A grande maioria desses salmos, do 90 ao 106, são anônimos, com exceção do Salmo 90, que fala sobre a provisoriedade da vida, e é um salmo que foi escrito por Moisés. O Salmo 103, que fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, é um salmo que está escrito na Bíblia original que foi Davi que o compôs. O Salmo 104 não fala que foi Davi, mas quando você percebe que ele fala assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, e você compara com o 103 que fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, dá para você deduzir, entender que a forma como o Salmo 104 copia e repete a forma do Salmo 103, que foi Davi que também provavelmente escreveu o Salmo 104. E o Salmo 95, aqui no versículo 7, na parte final e 8, fala assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Essa frase que eu acabei de ler é uma frase que o autor de Hebreus fala no capítulo 4, no versículo 7, assim: assim como Davi disse: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Então, o Salmo 95, na Bíblia original, não indica quem é o autor dele, mas pela leitura do autor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, se diz que quem escreveu o Salmo 95 foi Davi. Porque se o autor de Hebreus fala que foi Davi que escreveu essa frase, então o Salmo 95 teria sido composto por Davi. De maneira indireta, se tira o autor do Salmo 95. Mas os outros salmos, o Salmo do 90 até o 106, esses autores, os outros salmos, como o Salmo 100 e inclusive o Salmo 91, o famoso Salmo 91, que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, são salmos que não se sabe quem é o autor. Especificamente no Salmo 91, alguns dizem que quem o escreveu foi Moisés, mas na Bíblia original não está apontado que ele é o autor do Salmo 91. Então essa é a característica do livro 4. É uma reunião de salmos que falam para adorar ao Senhor. É uma reunião em que a maioria dos salmos não tem o autor, com exceção do 90, que foi Moisés, o 103, que é Davi, e os outros salmos não têm uma indicação na Bíblia original de quem é o autor, e são salmos, portanto, que são mais anônimos. E depois, o Salmo 107 até o Salmo 150 formam o livro 5, que nós vamos prosseguir e ler nos próximos dias. Essas são as considerações gerais a respeito dos salmos. Lembrando que os salmos não são só cânticos, existem salmos de lamentação. O Salmo 13, Davi fala: até quando o Senhor estará longe de nós? O próprio Salmo 102, que nós lemos aqui um pedaço, o versículo 2: não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. É um salmo que está falando a respeito de uma lamentação, de um pedido de socorro no dia da angústia.
Existem salmos que são imprecações, que são orações sinceras, em que o salmista fala que o meu inimigo morra, que ele seja destruído. São orações imprecatórias. Imprecação é um pedido de destruição do inimigo. E algumas pessoas ensinam que nós podemos fazer essas orações porque se está escrito nos Salmos, então podemos fazê-las. Mas é errado falar isso, porque em toda oração imprecatória, no final sempre existe uma frase dizendo que o Senhor faça o julgamento, que o Senhor faça a justiça. As imprecações estão na Bíblia para nos mostrar do valor da sinceridade. Às vezes alguém faz mal a nós e nós desejamos o mal, até mesmo a morte do nosso inimigo. Então devemos confessar e dizer: Deus, eu desejo que ele morra, eu desejo que ela morra, mas eu preciso dizer na mesma oração, mas que o Senhor me dê força para perdoar a pessoa e que a justiça seja do Senhor. O próprio Jesus deixou o exemplo e em Mateus 5,44 Jesus disse: Amai os vossos inimigos, porque assim vocês serão filhos de Deus. Quando ele estava na cruz, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, imprecações são orações de sinceridade a Deus. Além de louvores, lamentações e imprecações, existem também instruções, que são salmos que falam a respeito de ensinamento, como por exemplo o Salmo 15, que fala: Senhor, quem morará no teu tabernáculo? E aí o Salmo 15 explica: aquele que é sincero de coração, aquele que não mente com a sua língua, aquele que não difama o seu próximo, aquele que não calunia ao seu próximo, aquele que não aceita peita contra o próximo, não aceita que os outros falem mal a respeito das outras pessoas. Então, o Salmo 15, por exemplo, é um salmo instrutório, é um salmo que traz um ensinamento, como é que nós podemos chegar ao céu, como nós podemos morar no céu. E existem salmos que trazem a revelação de Deus, como o Salmo 8, que o Salmo 19, que fala assim: os céus declaram a glória de Deus. Então, os salmos são várias composições poéticas que podem manifestar louvor, lamentação, imprecação, oração e instrução, ensinamento do nosso relacionamento e nossa intimidade com Deus. Essa é a meditação do Salmo 100 e hoje é dia 8 de novembro. Nós começamos a meditar em salmos no dia 1º de agosto e estamos meditando em um salmo por dia até chegarmos no Salmo 150. São 150 dias meditando nos salmos, vamos terminar isso em dezembro e em cada dia nós deixamos uma meditação em Provérbios. Provérbios é um livro que tem 31 capítulos e você pode ler uma vez todos os meses, porque a maioria dos meses tem 30 e 31 dias. Então você pode realizar a reunião de todo o livro de Provérbios se você ler o provérbio do dia no dia. E em fevereiro, no dia 28, se você separa o último dia para ler os capítulos 28, 29, 30 e 31, você faz um esforço no dia 28 de fevereiro e termina de ler Provérbios em fevereiro. E nos outros meses, com 30 dias, no dia 30 você lê Provérbios 30 e Provérbios 31. E assim, quando você lê e pratica Provérbios por 2 anos consecutivos, você toma decisões mais sábias. E se você faz isso por 5 anos, você prospera em todas as áreas da sua vida. Por isso, o valor de estudar e meditar constantemente em Provérbios. Hoje nós estamos em novembro e neste mês eu estou colocando no final de cada vídeo um vídeo de uma série que nós gravamos meses atrás, chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Eu vou deixar aqui, como hoje é dia 8 de novembro, eu vou deixar o vídeo do 5 minutos de meditação em Provérbios 8. Né? Mas, se você quiser acessar aqui o canal, hoje eu postei um vídeo chamado A Sabedoria em Provérbios 8. Então, se você quiser ver o vídeo de Provérbios 8, que foi lançado no canal nessa nova série, que está acontecendo agora em novembro, A Sabedoria em Provérbios, você pode acessar essa série. Ou essa série, esse vídeo que eu vou deixar aqui no final.
5 minutos de meditação em Provérbios 8. Provérbios 8 fala a respeito da sabedoria, da inteligência e dos amigos da sabedoria e da inteligência. Você sabia que a sabedoria e a inteligência têm amigos? Então, medite em Provérbios 8. E do lado eu vou deixar o botão para que você que acessou esse vídeo possa se inscrever e possa ser notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. Deus abençoe a todos hoje e sempre. Amém.